Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui voltamos para o nosso singelo encontro, o encontro da família com Jesus, a oportunidade de encontrarmos o Mestre através do estudo dos seus ensinamentos, permitindo que Ele venha até nós, que Ele chegue entre nossa casa, sente conosco, ficando conosco a cada momento da nossa existência. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada pelos guias espirituais durante a nossa reunião de estudo. Então, para dar início, vamos fazer a leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje é a mensagem, o capítulo 139, Oferendas. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surgem dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres. A maioria dos que oferece dádivas materiais não procedem assim ante as suas casas de fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substituto ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Nossa, que reflexão! E isso ainda continua até hoje, né? A gente sempre quer agradar a Deus, a Jesus, através de práticas exteriores, quando na verdade deveríamos buscar a transformação da nossa essência, convertendo-a em amor e caridade. Bem, meus amigos, vamos fazer a nossa prece, momento de elevarmos os nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, buscando a sintonia com as forças do bem do universo. Jesus, Mestre e Senhor de todas as horas, estamos reunidos em torno do Teu nome, querendo pedir-te, nos abençoe e nos ampare no estudo de hoje, que todos os companheiros, que todos os participantes sejam amparados e fortalecidos
em suas necessidades, que todos sejam envolvidos e inspirados pelo teu amor. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, prosseguindo com as orientações de Jonas de Ângelo no livro Orações Evangélicas, psicografia de Divaldo, nós teremos hoje o capítulo 37, Espírito da Treva, em que ela faz referência, a partir do capítulo 10º, no seu item 6. E o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 6. Capítulo 10, que trata da bem-aventurança, de uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque receberão misericórdia. E nós já vimos que Kardec começou a composição desse capítulo pelo perdão, nos dizendo, perdoai para que Deus vos perdoe, colocando exatamente passagens evangélicas nesse sentido. E agora ele vai nos fazer refletir sobre outra passagem, muito conhecida nossa também. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Registro de São Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. Não deixa de ser o perdão, a reconciliação com o adversário. Aquele que se transformou em um adversário nosso, porque fez algo contra a nossa vontade, o nosso desejo, algo que nos prejudicou e que ficamos assim, com esse sentimento negativo, talvez raiva, mágoa, que são sentimentos extremamente enfermiços. Aí Jesus manda que é necessário nos reconciliarmos com os nossos adversários. Isso significa o quê? Que devemos fazer a nossa parte, que devemos buscar o adversário para pedir perdão, para dizer que ele nos prejudicou, mas que nós perdoamos, fazer a nossa parte. Se ele, o adversário, não aceitar, não compreender, aí a problemática é dele. Fizemos a nossa parte, quebramos o vínculo, a sintonia que tínhamos com ele, pelo mal que ocorreu. E quando o mal ocorre, o prejuízo ocorre, e que nós permanecemos naquele sentimento de mágoa, naquele sentimento de raiva, nós ficamos ligados, vinculados a esse adversário. Então é necessário fazer a nossa parte, porque o perdão tem mão dupla, diz os Espíritos. Todos nós necessitamos perdoar ou ser perdoados. E nesse processo precisamos buscar o outro, para estabelecer uma interação com aquele que ocupa a posição de adversário. Caso esse não aceite, como já dissemos, não aceita a reconciliação, sejamos aquele que guarda a consciência pacificada, a consciência tranquila do dever cumprido. A consciência pacífica de quem conciliou consigo mesmo e buscou o encontro com seu irmão
para equacionar o perdão. São palavras que nós vamos encontrar nos comentários dessa passagem evangélica aqui, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é necessário, nós que temos o conhecimento da vida, da imortalidade do Espírito, que sabemos que a morte não existe, que a morte não transforma ninguém, é necessário buscar esta reconciliação enquanto estamos a caminho com o nosso semelhante. Porque enquanto estamos aqui na matéria, essa reconciliação se faz mais fácil, se faz assim, mais acessível. Mas quando nós desencarnamos e levamos os ressentimentos, as mágoas, às vezes até o ódio, a revolta, nós vamos permanecer sintonizados, vinculados ao mal que nos atingiu, vinculados, sintonizados com o adversário. E quantas vezes as mais terríveis obsessões se instalam porque não ocorreu essa reconciliação, esse entendimento com aquele que nos prejudicou, ou que nós prejudicamos, ou que vivenciamos uma situação em que ambos cometeram equívocos, não reconheceram os equívocos cometidos e ficou assim o ressentimento de ambas as partes. Então, meus amigos, por isso Jesus recomendou o processo da reconciliação. Porque nos sentimos ofendidos por algo que nos tenha feito ou porque não agimos corretamente com aquela pessoa, fica aquela mágoa, aquele ressentimento, e isso é muito prejudicial para o nosso caminhar evolutivo. Porque a gente tem que tomar consciência, não esquecer que o espírito vingativo, ele espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo para atormentá-lo. Ele muitas vezes está ainda no plano espiritual, no desejo ardente da vingança. E quando a pessoa reencarna, o espírito reencarna, ele vai naquela obsessão pela vingança, vai exatamente aguardar o momento exato, propício para se vingar. Os espíritos nos dizem: a causa da maioria das obsessões reside exatamente no desejo de vingança, no mal que eles próprios fizeram. Ou se não o fizeram por terem faltado com misericórdia, com benevolência, indulgência, não perdoando. Às vezes a pessoa erra, se arrepende, se atormenta e vai pedir perdão. Aí o outro diz: não perdoa. Quem fizer comigo, que faça bem feito, porque fará só uma vez. E a pessoa fica atordoada, fica desequilibrada, e quando desencarnar, vai ter muita facilidade de elaborar um processo obsessivo. Porque vai existir aí a sintonia, a ligação de um que prejudicou, mas que se arrependeu, pediu perdão, não foi perdoado e não conseguiu, não encontrou forças para prosseguir. Que ele poderia dizer: bem, eu pedi perdão, me arrependi, vou continuar buscando
o meu progresso espiritual. Mas não. Ficou abatido, e ao ficar abatido, veio o sentimento de vingança, de amargura, e permanecem assim, vinculados, até que o perdão ocorra. E eles prosseguem nos dizendo: se por orgulho não quisermos a reconciliação com o adversário, podemos ser surpreendidos pela morte, em débito com a lei da harmonia que preside as relações dos homens, e obrigado então a responder em juízo pela inobservância dessa lei, não escapando à prisão das reencarnações expiatórias. Eis que a cada um será dado segundo as suas obras. É a interpretação das palavras de Jesus, quando ele diz: vá se reconciliar, porque caso contrário, o adversário poderá lhe entregar ao juiz. O que seria, podemos ser surpreendidos com a morte, em débito com a lei da harmonia que preside as relações dos homens entre si. Aí vamos responder, o juiz, diante da nossa própria consciência, o tribunal da nossa consciência, certo? Não perdoamos, de repente somos abatidos pela morte e somos conduzidos exatamente ao juiz, que é o tribunal da nossa própria consciência. E assim não vamos escapar da prisão, de onde não sairemos enquanto não pagarmos o último ceitil. Nós vamos ficar aprisionados ao que eles chamam da roda das reencarnações, difíceis, sofredoras, dolorosas, até que tenhamos condições de aprender, tivermos aprendido as lições divinas, é quando deixaremos de ficar presos a essas reencarnações expiatórias. De lá não sairás da cadeia enquanto não pagares o último ceitil. Jesus deixa claro que não há pecados irremessíveis, nem por consequência condenação eterna. Ou seja, nós não seremos condenados para sempre ao fogo do inferno. Não, ficaremos no sofrimento das reencarnações difíceis, dolorosas, das reencarnações expiatórias, até que possamos sair desta condição pelo aprendizado da lei de amor. Porque por maiores que sejam as nossas dívidas, expressam-se por um valor determinado. Tem um limite, e desde o instante em que paguemos o último ceitil, já não ficaremos devendo nada e estaremos livres daquele compromisso. Nossas dívidas, os nossos compromissos, aquilo que nós assumimos perante as leis da vida, mesmo graves, por maiores que sejam, eles expressam-se por um valor determinado. Tem um limite, e quando nós nos reabilitamos perante as leis da vida, nós ficamos livres daquele tormento, daquela dificuldade. E prosseguindo, nesse mesmo capítulo, na sequência, nós vamos encontrar outra reflexão, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Qual seria esse sacrifício mais agradável a Deus? Olha essa passagem evangélica. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliáveis com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva.
registro de Mateus, no capítulo 5, o versículo 23 e 24. Quando Jesus disse: ide reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar a oferenda, ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é o do próprio arrependimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. Ou seja, mais uma vez o perdão. Ele chama a atenção porque nesse tempo era comum as pessoas irem até o templo depositar as suas oferendas, e as oferendas eram as mais variadas, eram animais, eram peças de ouro, cada um fazia a sua oferenda. Os mais simples, os mais humildes, faziam as suas oferendas de acordo com as suas possibilidades. E ele aqui, veja que ele não condena, não diz que está errado, ele diz apenas que quando se for apresentar a sua oferenda, depositar a sua oferenda no altar, e caso tenha algum embate, algum conflito com um irmão seu, semelhante, deixe ali a oferenda e vá procurar se reconciliar com este irmão, pedindo perdão, para depois voltar ao templo e ofertar a sua oferenda. Quer dizer que o que mais importa a Deus é a reconciliação, é o perdão, é a prática do bem, é o amor que deve envolver a todas as nossas ações, a todas as criaturas. É essa reconciliação que nos falta. A reconciliação, o entendimento, o perdão. A gente vê um mundo cheio de conflitos, de guerras. Ninguém quer se reconciliar porque ninguém quer ceder. Ninguém quer perder aqui alguma coisa em função de uma reconciliação. A ganância, a arrogância estão na mente, no coração daqueles que têm condições de apaziguar os ânimos, têm condições de semear o bem-estar, de semear a paz. E a gente poderia, então, fazer uma ligação quando ele fala em altar. Até hoje existem muitos altares onde as mais variadas oferendas continuam sendo depositadas. O nosso coração é um altar onde nós podemos depositar a oferenda do amor, do perdão, da fé, do desejo firme e ardente de contribuirmos com a harmonia, não só a nossa harmonia interior, mas a harmonia dos que nos cercam. O que é que temos depositado em nossos corações, no altar dos nossos corações? E ele nos diz: há muitos altares erguidos na terra a Deus, a Jesus, aos santos, aos bons espíritos. Assim como existem altares destinados à vaidade, aos vícios, a certos tipos de transações, à satisfação de sentidos. Guerras que se fazem em nome de Deus, querendo impor, as pessoas querendo impor seu ponto de vista, querendo impor a sua prática religiosa. E tudo isso Jesus nos fala que é inútil. Toda e qualquer prática devocional
quando falta a necessária paz de consciência. Se o altar mostra-nos o lugar mais apto a um relacionamento com o Criador, a consciência, como ponto de referência de nossas ligações com o Pai, deve estar perfeitamente harmonizada, em harmonia. Esses comentários são comentários de Kardec, que nos faz pensar, que nos faz refletir em torno dessa reconciliação com os nossos irmãos. A reconciliação com o adversário, com o nosso semelhante, como o sacrifício mais agradável a Deus. E Joana de Ângeles vai dizer, com relação ao que nós acabamos de refletir, ela nos diz, referente ao assunto Espírito da Treva, do capítulo 37, que o espírito da desarmonia, o espírito exatamente gerador dos conflitos, da maldade, ela diz que está em toda parte. Surge inesperadamente e assume faces de surpresa que produzem estados de alma afligentes, configurando pungentes conflitos que conduzem, não raro, a nefandas consequências. E ela finaliza dizendo: como quer que apareça o espírito da treva no teu caminho, enfrenta-o simples de coração e limpo de consciência. Não debatas nem te irrites com ele. Ante os doentes, o medicamento primeiro e mais eficaz é a compaixão, ou seja, misericórdia, que lhes dá, não levando em conta o que dizem ou fazem, por considerar que estão fora da razão e do discernimento pela ausência da saúde. E quando enfraquecido na luta, o espírito da treva estiver a vencer-te, após exasperar-te danosamente, quase colimando por empurrar-te ao fosso da insensatez, lembra-te de Jesus que disse: afasta de mim, espírito do mal, e avança sem parar na direção do dever sem olhar para trás. Então, ela vai fazer referência exatamente ao que a gente leu na reconciliação com o adversário, né? Quando Kardec diz exatamente que o espírito, ele espera o outro a quem ele quer mal e esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Ou seja, a reconciliação com o adversário nos coloca longe do alcance desse adversário que ainda está impregnado de maldade e do sentimento de vingança. Então, meus amigos, é mais uma reflexão que Joana de Ângeles nos apresenta em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em seu capítulo 10º. E vamos agora, então, fazer as nossas vibrações. Vamos elevar um pensamento, um sentimento firme no propósito de dirigirmos toda uma vibração de amor, de perdão, de fé, de esperança, que possam nos envolver e alcançar os nossos irmãos necessitados. Aproveitando para agradecer a Deus por todas as bênçãos que nos são concedidas. Senhor Deus,
nosso Pai Criador, estamos humildemente a rogar pela paz entre as nações, pelo entendimento em nosso país entre os governantes, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pela paz, pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco. Pelos enfermos, os doentes que estão nos hospitais, nas clínicas de recuperação, pelas ruas, em seus lares, para que encontre o lenitivo para suas dores e, de preferência, a cura. Rogamos por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa, para que cada um possa, em silêncio, apresentar as suas rogativas. Senhor Deus, recebei as nossas rogativas e concedei a cada um de nós a vossa graça, para que assim fortalecidos e iluminados possamos prosseguir em nossa caminhada terrena. Nosso Pai que estais em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que reine a paz no entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos muita paz. Até breve.